Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Josué, capítulos 7 e 8, o Salmo 100 e Atos, capítulos 24 e 25. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá, do povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar-se chegará, segundo as famílias. E se a família que o Senhor tomar-se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar-se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto viver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, obcei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, por meio da minha tenda, e a prata por baixo dela.
Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente da guerra. E levanta-te, sobe a Ai, ali que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, pondo-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis muito na cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foram diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vos tenha mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se, e chegaram defronte da cidade, e alojaram-se ao lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram as cidades abertas, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança, que estava na sua mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e, apressando-se, puseram fogo na cidade. E, virando-se os homens de Ai para trás,
Olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para a outra, porque o povo, que fugia para o deserto, se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio de espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em ruínas, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros, que andavam no meio deles. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Atos, capítulo 24. E, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó Pontíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando,
poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, dispôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Atos, capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E, havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. E, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo.
E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem demora alguma, apresentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição e de um tal Jesus, morto, que Paulo afirmava viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escrever ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogá-lo, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém.